O Cruzeiro viveu uma noite inesquecível no Mineirão e garantiu a classificação para as oitavas de final da Conmebol Libertadores, com uma goleada convincente sobre o Barcelona. Diante de mais de 55 mil torcedores, a Raposa venceu por 4-0 e confirmou o principal objetivo do primeiro semestre. A grande atuação teve como protagonista Matheus Pereira, que comandou a equipe dentro de campo e foi decisivo na construção do resultado. O Cruzeiro entrou pressionado pela necessidade da vitória para não depender de outros resultados, mas a resposta veio rapidamente. Logo aos 4 minutos, Matheus Pereira abriu o placar e deu tranquilidade para a equipe e para a torcida presente no Mineirão. Mesmo com a vantagem mínima, o domínio era total. O Cruzeiro controlava a partida, marcava com firmeza e criava oportunidades constantemente. Antes do intervalo, a equipe acumulou grandes chances e mostrou superioridade em todos os setores do campo. Do outro lado, o Barcelona pouco ameaçava. A equipe encontrava dificuldades para atacar e praticamente não levou perigo ao gol cruzeirense. No segundo tempo, a eficiência apareceu de vez. Em apenas 20 minutos, o Cruzeiro transformou a vitória em goleada e confirmou a vaga nas oitavas de final. Mais uma vez, Matheus Pereira brilhou. O camisa 10 participou diretamente dos lances decisivos, distribuiu assistência e marcou um belo gol de voleio. Uma atuação que colocou o meia entre os grandes nomes da classificação. Mas a vaga não foi construída apenas nesta partida. Ao longo da fase de grupos, o Cruzeiro mostrou força diante de adversários difíceis. Venceu Boca Juniors e Barcelona com autoridade e também demonstrou organização e equilíbrio emocional em partidas complicadas fora de casa. A única derrota veio diante da Católica, resultado que acabou custando a liderança do grupo. Mesmo assim, a campanha foi suficiente para garantir a classificação em um grupo considerado um dos mais difíceis da competição. Agora, o Cruzeiro segue vivo na busca pelo sonho do tricampeonato da Libertadores. E além dos resultados, o torcedor tem motivos para acreditar por causa da evolução coletiva da equipe e do crescimento individual de vários jogadores ao longo da temporada. Com Matheus Pereira em grande fase e o time demonstrando cada vez mais repertório, a Raposa chega às oitavas cercada de confiança e esperança para os próximos desafios. E você, torcedor? O Cruzeiro tem força para lutar pelo título da Libertadores? Deixe sua opinião nos comentários. O Palmeiras mostrou que o modo Libertadores está ligado. Jogando em casa, o Verdão goleou o Júnior Barranquilla por 4-1 e garantiu a classificação para as oitavas de final da competição continental. Depois de uma fase de grupos marcada por atuações irregulares, a equipe de Abel Ferreira apresentou pela primeira vez nesta edição a postura dominante que se tornou marca registrada do clube nos últimos anos. Mesmo precisando do resultado para confirmar a vaga, o Palmeiras não teve vida fácil nos minutos iniciais. O time colombiano dificultou os duelos e conseguiu equilibrar as ações no começo da partida. Mas na primeira grande oportunidade, o Verdão mostrou eficiência. Emiliano Martínez, Flaco Lopes e Arias participaram de uma bela jogada que terminou com a abertura do placar. Apesar da vantagem, o Palmeiras apresentou dificuldades defensivas, principalmente pelo lado esquerdo. Foi justamente por ali que surgiu a jogada que resultou no empate do Júnior Barranquilla. Diferente do que aconteceu na derrota para o Cerro Porteño, o time não se abalou após sofrer o gol. Pelo contrário, o Palmeiras respondeu imediatamente e passou a criar uma sequência de oportunidades. Com movimentação intensa e variedade de jogadas, a equipe encontrou espaços na marcação adversária e construiu uma vantagem confortável ainda no primeiro tempo. Antes mesmo do intervalo, o placar já mostrava 3-1 para o Verdão. O grande destaque da partida foi Flaco Lopes, convocado para defender a Argentina na Copa do Mundo minutos antes da bola rolar. O atacante comandou a atuação palmeirense com 2 assistências e participação direta em outro gol. Arias também brilhou. O jogador marcou 2 vezes e voltou a se destacar após atuações discretas nas últimas partidas. Os números mostram um confronto equilibrado em posse de bola e finalizações. Foram 16 chutes para cada lado e 50% de posse para cada equipe. Mas a diferença apareceu na efetividade. A goleada reforça a recuperação da equipe,
que já havia dado sinais positivos na vitória por 3-0 sobre o Flamengo, no Maracanã. Agora, mesmo avançando na segunda colocação do grupo, o Verdão chega ao mata-mata com mais confiança e com a sensação de que reencontrou o futebol que o tornou uma das equipes mais temidas da Libertadores. E você, torcedor? O Palmeiras volta a ser um dos favoritos ao título da Libertadores? Deixe sua opinião nos comentários. A janela de transferências do meio do ano está se aproximando, e além de possíveis reforços, o Flamengo também pode passar por mudanças importantes no elenco. Alguns jogadores perderam espaço ao longo da temporada, vivem momentos de instabilidade ou possuem situações contratuais que podem facilitar uma saída caso surjam propostas. Um dos nomes que aparece nessa lista é Ayrton Lucas. O lateral participou de 18 partidas na temporada, sendo 12 como titular, mas sua permanência pode depender diretamente da renovação de Alex Sandro. Com mercado e experiência, ele pode ser negociado caso chegue uma oferta considerada interessante. Outro caso que chama a atenção é o de Pulgar. O volante voltou recentemente após quase 2 meses afastado por lesão no ombro. Apesar de ter sido peça importante anteriormente, seu futuro segue indefinido. A situação contratual também gera atenção, já que sua multa rescisória foi reduzida em acordo firmado com o clube. De La Cruz também aparece entre os jogadores monitorados. O uruguaio tem contrato longo, mas enfrenta dificuldades para manter uma sequência de jogos. O controle de carga física para preservar os joelhos acaba limitando sua participação e influencia diretamente o planejamento da comissão técnica. Já Carrascal vive um momento delicado. O meia acumulou expulsões que prejudicaram a equipe durante a temporada. A situação gerou desgaste com a torcida e levantou dúvidas sobre sua continuidade. Apesar disso, uma saída não seria simples, já que o Flamengo fez um investimento elevado em sua contratação. No ataque, Luiz Araújo também tem futuro incerto. O jogador recebeu oportunidades, mas não conseguiu se firmar como titular. Clubes brasileiros demonstraram interesse recentemente, e a diretoria pode analisar propostas caso elas apareçam novamente. Outro nome que pode estar vivendo seus últimos meses no clube é Everton Cebolinha. O atacante está no último ano de contrato e não deve renovar. Diante desse cenário, uma transferência na próxima janela pode ser uma alternativa para evitar uma saída sem retorno financeiro no futuro. Entre os jovens, o Wallace Yan também vive um momento de indefinição. Apesar de voltar a receber oportunidades recentemente, o atacante não conseguiu conquistar espaço de forma definitiva. No início do ano, ele chegou a receber proposta do Red Bull Bragantino, mas a negociação não avançou. Com a abertura da janela se aproximando, o Flamengo deve analisar cuidadosamente cada situação. O objetivo será equilibrar o elenco e definir quais jogadores seguem nos planos para a sequência da temporada. E você, torcedor? Qual desses jogadores deveria permanecer no Flamengo e quem poderia deixar o clube? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Notícias do Futebol e ative o sino para acompanhar todas as novidades do mercado da bola e do futebol brasileiro.